tabelinha. Ah, isso serve para isso, isso e aquilo, isso é bom. Bom ou ruim são conceitos que não entram no Ayurveda. A gente precisa começar a entender o que é adequado nesse momento para esta pessoa ou não. Pode ser que isso seja adequado nesse momento para esta pessoa e não seja adequado para aquela pessoa. Então, a gente passar para uma visão oriental é a gente começar a olhar esse conjunto e a grande riqueza do Ayurveda de que nós somos diferentes. Eu estava falando que a gente não pode passar de 15 dias com esses chás amargos e que o amargo a longo prazo desnutre. Qual a importância disso? É olhar para esse amargo nem como bom, nem como ruim. Porque às vezes quando a gente aprende uma coisa nova, a gente classifica, a nossa mente faz isso naturalmente, assim, isso é saudável. E aí, como eu quero saúde, eu quero isso para mim. É como se eu comprasse uma cápsula de saúde ou como se eu comprasse um terreninho lá no céu. Né? Então, agora eu vou por aqui. Agora é inverno, agora eu estou intoxicado, agora é um momento. Se no momento seguinte eu continuar indo por aqui, eu vou ter mais deste e vou desequilibrar do outro lado. Então, a grande visão do Ayurveda é a harmonia e o equilíbrio. E dentro da filosofia védica, que é a base do Ayurveda, a gente olha muito a dualidade e os opostos. A gente vai de um extremo ao outro, mas a gente vai buscando o equilíbrio. Então, eu não posso ir muito para um lado, nem muito para o outro. Se eu continuar repetindo as mesmas coisas todos os dias, o que me trouxe saúde agora, na estação seguinte vai me adoecer. Porque o clima vai mudar, o meu corpo vai mudar, as condições já não são mais as mesmas. Então, ao invés de pensar isso é bom ou ruim, eu preciso entender por que isso foi usado nesse momento. Tá? Isso é importante. Estou fazendo uma alimentação para pita, ótimo. Isso me foi orientado no momento que eu estou muito pita. Quando esse pita vem para o equilíbrio, quem está em equilíbrio come de tudo. Aí eu preciso sair dessa alimentação. Então, a gente vai falar de doshas hoje, e no início é muito difícil. É bastante difícil a gente ir achando. A gente leva um tempo para ir se achando nesses movimentos. E tudo bem, a gente precisa ir convivendo com eles. O mais importante dessa aula de hoje é vocês lembrarem que são conceitos. É uma brincadeira. É um jeito da gente dizer. Sabe aquele joguinho imagem e ação que a gente fica lá fazendo uma mímica, né? E o outro tem que adivinhar? Então, imagine que 7.000 anos atrás estava todo mundo sentadinho em roda embaixo de uma árvore. Né? A gente está na árvorezinha virtual, agora sentadinhas todas juntas. E aí, na hora de explicar que uma coisa é muito rápida, que ela vem de repente, que ela tem um movimento assim como o vento. Porque o vento está aqui. O vento está lá na Índia, o vento está aí onde vocês estão. Quando eu, ser humano encarnado aqui na Terra, digo isso é como o vento, nós temos em nós uma ideia do que é o movimento do vento. A gente tem uma ideia do que é o movimento do ar. Então, essas são formas didáticas de se apresentar as coisas. Mas o fundo de tudo isso é perceber esse movimento em nós. Como é que eu estou? Mais agitada, como o vento? Ou será que hoje eu estou bem sentada, tranquila, como a montanha? Estou devagar, estou observando. Será que eu sou visceral, animada, agitada, como fogo? Vocês podem aproveitar e irem analisando também as outras pessoas. Eu sinto que até a minha fala muda. Tem dias que a gente está muito mais fogo, muito mais animado, muito mais apaixonado, né? Tem dias que a gente está puro ar, distraído, cabeça voando. A gente usa essa expressão, né? Cabeça voando. Tem dias que a gente está pura montanha. Já para sair da cama de manhã a gente não sai, porque a montanha não sai, ela fica ali linda, maravilhosa, contemplando. Então, perceber esses movimentos em nós é o grande objetivo. Tá?
E aí essa aula vai bem além do que dá para passar em uma hora de aula, mas ela pretende iniciar para vocês esse movimento de observação. Tá? E para quem já está caminhando, para quem já está observando, para quem já ouviu tudo isso, eu tenho certeza que cada vez que a gente ouve, vai acrescentar mais alguma coisa, né? Eu aprendo cada vez que eu falo com vocês. Porque falar sobre as coisas também é pensar sobre elas, né? A gente precisa elaborar. Então, a aula de hoje, ela está dividida em 3 tópicos, e o que deixa vocês mais curiosos, né, é o último, na verdade. A gente, quando pensa em doshas, a gente pensa muito na nossa constituição individual. É o que a gente quer saber, o que a gente quer compreender. Mas primeiro eu preciso voltar um pouquinho lá atrás e a gente precisa observar que as características dos doshas, elas vêm dos 5 elementos. Então, esses Pancha Mahabhutas são os 5 elementos. Eles remetem na filosofia do Ayurveda à cosmologia, à criação do mundo material. É aquilo não só do que somos formados, mas que forma todas as coisas. São os movimentos que estão em todas as coisas ao nosso redor, aqui, nesse mundo material, né, onde a gente está encarnado num corpo físico. Então, a Ayurveda vai olhar para esse desenho de formação do universo e vai descrevendo a matéria densa com essas qualidades. Aí a gente vai ver que essas qualidades, elas se juntam em movimentos que são os doshas. E antes de olhar para esses doshas em nós, a gente vai olhar para o que eles fazem no nosso corpo, porque todos nós temos os 5 elementos nos constituindo e os 3 doshas como movimentos trabalhando no nosso corpo, em ação constante no nosso corpo. E esses movimentos que a gente precisa observar. Não é diferente fora de nós. Então, somos sim constituídos todos da mesma coisa. Existe por trás do Ayurveda um princípio único, em que a substância que se desdobra para formar o universo é uma só. E aí a gente vai olhar bem rapidamente para esses elementos, o que poderia ser, né, uma aula inteira só para eles, porque é um tema muito interessante. Aprender a identificar esses elementos na sua base, né, vai diferenciar muito a nossa observação. Tá? Muito mais do que os doshas, por trás de cada dosha, perceber qual elemento está desequilibrado. Né? Então, esses 5 grandes elementos são a terra, a água, o fogo, o ar e o éter. A terra é o elemento mais denso, então ela representa a forma sólida da matéria. A água representa por si só a forma líquida, né? Tudo que tem forma líquida para o Ayurveda vai ser água. O fogo, ele representa a luz, né? Então, o fogo produz calor, mas em termos de matéria representa a forma luminosa. O ar, além do movimento que a gente atribui ao vento, ele representa a forma gasosa da matéria. Se a gente pensar em termos de física, né, a quantidade de átomos ali, essa forma gasosa, ela ainda é uma coisa que a gente percebe um pouquinho mais que o éter. O éter é a forma etérea da matéria, e ele seria como, por exemplo, o ar que a gente tem na atmosfera lá em cima, em alta altitude, bem rarefeito, mas que ainda tem algumas partículas. Tá? Todo o universo é constituído desses 5 elementos, incluindo o nosso corpo físico. O elemento terra, ele também é definido em atributos, mas ele representa principalmente solidez e estabilidade. Aquilo que é inerte,
né? Então, é o movimento onde não há movimento. A água, que é chamada também de ala ou apas, ela representa a fluidez. Tá? Então, pensem no movimento do rio, né, que vai contornando os obstáculos. Pensem no atributo de adaptabilidade. Quando eu coloco a água num copo, ela toma a forma do copo. Se eu derramar essa mesma água num prato, ela vai tomar a forma do prato. E se eu solto ela na mesa aqui de trabalho, ela vai escorrendo, depois ela vai para o chão e ela continua escorrendo. Então, ela tem uma fluidez, ela tem um movimento que é próprio, né, daquilo que é líquido. O fogo, e a gente estudou ele na forma de Agni, né? Lembra que eu falei que a palavra Agni vai para um conceito muito mais amplo? Ele representa luz e transformação. Um dos atributos da luz que a gente pouco percebe, né, é como ela nos deixa perceber as coisas de uma outra forma. A quantidade de luz que eu tenho num ambiente vai fazer com que eu veja ele de uma forma diferente, né? A sala em que você está agora, ela vai te dizer isso. À noite, a gente tem uma percepção, de dia a gente tem uma percepção, quando tem sol, a percepção muda, quando está nublado, escuro, a percepção é diferente. Se eu apagar completamente as luzes, a minha percepção também muda, né? Então, esse atributo da luz, ele é muito importante, porque ele vai nos trazendo clareza e ele vai nos mostrando as coisas de uma outra forma. O fogo também está ligado à transformação, né? A gente viu o Agni como a transformação dos alimentos. Eu falei também na forma sutil, né? Como a gente recebe as ideias e a gente transforma aquilo que a gente ouviu em algo nosso. A gente interpreta as coisas. Aquilo que a gente ouve passa pelo fogo do nosso discernimento e vai encaixando em nós como pecinhas, tá? Então, essa transformação, ela existe em vários níveis. O ar, né, chamado vaio, ele representa o movimento da nossa mente, o movimento do nosso pensamento. Quando a gente corre, quando a gente anda, quando a gente viaja, quando as coisas estão em movimento ao nosso redor. A própria natureza, em alguns horários, tem mais movimento do que em outros. Então, é bem interessante a gente observando também o movimento do lado de fora. Às vezes, está tudo parado e dá um silêncio, né? O contraste, a ausência de movimento, às vezes nos faz perceber como em vários outros momentos o movimento estava ali tão constante que a gente não estava percebendo, né, as suas ações ao nosso redor. O éter, né, ou a caixa, ele representa a conexão. E ele também é como se fosse o campo quântico. O éter é o lugar onde as coisas acontecem. Tá? Em termos de formas da matéria, o éter é aquilo que eu não vejo. Por exemplo, quando tem o ar, né, o vento, eu sinto a brisa passando no meu rosto, eu sinto se está quente ou frio, eu sinto o efeito do vento porque ele me seca, ou se eu coloco a roupa lá fora no ar, se tem mais vento, ela seca mais depressa. Né? Percebam como a quantidade, a ação do ar e do vento faz com que as coisas sequem. O éter, ele é uma propriedade daquilo que a gente não percebe, mas está aqui. Existe uma concentração bem pequena dele. A gente usa muito o elemento, a molécula da água, né? Para dar exemplo dessas 5 formas da matéria. Porque a água no formato terra e gelo, no formato água, ela é líquida, né? Ela é o que representa o líquido e a gente associa a forma. No formato fogo,
Eu penso muito no gelo seco, que é uma água que queima. Existe um estado, né, das moléculas de água em que ela queima. E ela ainda tem a mesma composição química. A diferença entre ar e éter, se eu pensar na água, é que o ar ele está mais para o vapor de água. Quando a água começa a ferver, eu enxergo o vapor. Mas esse vapor de água, depois ele vai se dispersar na atmosfera de uma forma que eu não enxergo a presença da água, mas ela está ali. Isso é o éter. É uma concentração muito pequena de matéria. Hoje está sol aqui, né, onde eu estou. Se eu puxar um pouquinho a cortina, quando vem um raiozinho de sol da janela, a gente também percebe uma poeirinha no ar que a gente não vê sempre. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. É assim que a gente percebe o éter. Essa poeirinha ela estava aqui o tempo todo, mas eu não a percebo com os meus instrumentos, com os meus sentidos. Eu preciso de uma outra ação para perceber. Essa ordem que os elementos estão aqui, ela é a ordem do mais sólido para o mais sutil, porque a gente está aqui analisando a partir da perspectiva dos alimentos. Né? E os alimentos vão ser formados de terra e água, e os alimentos constituem o nosso corpo físico. Então, tudo que é mais matéria, tudo que é mais denso, né, tudo que forma, que dá forma às coisas, que tem essa coesão, é mais formado por terra e água. O fogo vai estar agindo enquanto metabolismo, né, e o ar e o éter eles estão menos presentes. Quando a gente faz a cosmologia, é o contrário. O universo se forma a partir do éter. Existe um éter como um campo, né, que nos une. O éter também é chamado de espaço. Nós estamos num espaço virtual. Né? Então, estamos conectadas, entendem? A palavra conexão, ela vai trazer todo esse sentido. Ao mesmo tempo que o quarto onde eu estou, a sala onde vocês estão, não deixa de ser um espaço. Né? Então, dentro de cada espaço vão acontecer coisas diferentes. E aí, esses movimentos, pelas suas características, vão formar os doshas. A parte dos doshas que a gente vai olhar agora são os seus atributos e a ação deles no nosso corpo. Tá? A gente vai usar isso para classificar as coisas didaticamente e aí ir montando, por exemplo, cardápios e montando os bloquinhos para poder construir a nossa alimentação, inclusive a forma de preparar os alimentos. Porque pensar na alimentação dentro do Ayurveda é muito mais do que pensar este ou aquele alimento. Mas é o pensar no seu conjunto, inclusive na forma de preparar. Então, Vata, ele é formado pelos elementos ar e éter. Isso quer dizer que ele tem características, qualidades desses elementos em maior proporção. Expressa o movimento e as propriedades do vento. A energia vital em circulação do nosso corpo, que no yoga a gente aprende como prana, ela é regida por Vata. Esse dosha, no nosso corpo, vai controlar a mente e os sentidos. E é responsável pelo nosso equilíbrio orgânico. Então, a nossa homeostase, ela é regida pelo dosha Vata. Tá? O que faz o nosso sistema nervoso. É o nosso maestro interno. Então, hormônios, o transporte de fluidos, circulação e a eliminação são regidos pelo dosha Vata, em linhas gerais, claro. Ele promove agilidade, adaptabilidade e boa comunicação. A nossa fala, a nossa expressão, ela também é regida por Vata. No corpo, o sítio, né, o local onde
o vata fica é principalmente o intestino grosso. Então, no nosso intestino grosso, vai acontecer uma coisa importante, que é um metabolismo sutil, né? Ou a gente produz prana, que é energia vital. Então, se eu tenho esse vata em equilíbrio, eu vou produzir uma energia vital de boa qualidade, ou em desequilíbrio, vou produzir gases, né? Isso não é de forma alguma para a gente ficar assustado, né? Porque eu lembro a primeira vez que eu ouvi isso, e como a gente, com uma certa frequência até tem gases, a gente fica preocupadíssimo, né, será que isso está certo? Isso é para a gente ir entendendo como esse movimento se alterna e percebendo que, se estou com gases, estou tendendo ao desequilíbrio. Ao mesmo tempo, esse vata tem um ponto de equilíbrio enquanto eu tenho energia, vitalidade. Se esse movimento é em excesso, eu vou ter ansiedade. Na natureza, né, naquilo que nos cerca, é exatamente como o vento. Né? Porque se eu tenho uma brisa suave, se eu tenho um movimento, ele é agradável, o vento poliniza, o vento vai trazendo coisas, a gente tem um movimento. Se eu tenho furacão, tempestade, é vento em excesso. O vento em excesso destelha casas, ele tira as coisas do lugar, né? Ele vai fazer todo esse movimento. Eu ainda não estou pensando, né, na constituição individual, se eu sou vata ou não, mas eu estou vendo o que esse vata faz em todos nós. Os seus atributos, né, as suas qualidades: seco, frio, leve, móvel, áspero e sutil. Então, eu posso classificar cada coisa com esse óculos, com essa régua, com esses atributos. É para isso que nós precisamos olhar ao nosso redor, né? Por exemplo, onde estou sentada nesse momento? Se for duro, né, se remete a esse áspero, a esse seco, se eu estou sentada numa superfície muito rígida, isso vai agravar a vata em mim, no meu corpo. Né? Se eu estou no ambiente oposto, isso vai me trazer equilíbrio. Por exemplo, o clima. Quando ele está frio e seco, ele aumenta a vata em nós. Né? Se as minhas atividades, rotinas, dia a dia são muito móveis, né? Esse vata é móvel. Se eu trabalho saindo na rua, visitando clientes e vou para 5 lugares por dia, isso vai agravar a vata em mim. Esse vata, ele está controlando a mente e os sentidos. Se eu tenho excesso de estímulo para a mente e para os sentidos, isso vai agravar a vata em mim. Né? Então, eu volto naquela reflexão que eu fiz no início da aula. Ao invés de pensar que esse vata em desequilíbrio é gases, e que eu posso tomar um chá de erva doce para reduzir os gases, e o chá de erva doce, ele reduz os gases. Mas eu preciso primeiro olhar onde é que está o movimento. O que está me estimulando demais? O que está me secando? O que na minha vida está muito áspero? Ou às vezes até o que está muito sutil, o que está muito leve. Porque a gente vive num mundo material, num plano físico, onde eu preciso estar encarnado. Então, muitas vezes, para poder transcender, para poder sublimar, para poder encontrar esse estado, né, que a gente busca na espiritualidade de iluminação, eu preciso primeiro aterrar. Se eu tiver muito sutil, eu não vou conseguir esse prana. Vocês me entendem? Às vezes a gente fica só nas práticas mentais, espirituais, porque a gente entende esses dois elementos, ar e éter, como mais elevados. Mas a gente esquece que a gente tem um princípio físico de matéria. Esse vata precisa de aterramento. Né? Eu vou ver os demais doshas na sequência. Mas hoje a gente vive num mundo super estimulado. Para todos nós, esse vata agrava em algum momento.
O que a gente precisa entender é como, né? Qual é o aspecto da minha vida que está tirando esse vata do lugar. Porque se no nosso corpo ele controla a mente e os sentidos, quando esse vata sai do lugar, ele desequilibra tudo. Ele é responsável pelo equilíbrio orgânico. Quando ele está em desequilíbrio, o conjunto do corpo deixa de funcionar. É como se fosse uma tarefa em conjunto, coletiva, um time de futebol, uma gincana, uma peça de teatro, em que aquele coordenador, aquele treinador, aquela pessoa que está dizendo o lugar e a ordem das coisas não está ali. Então fica todo mundo correndo para tudo que é lado, mas falta uma harmonia nesse movimento. Essa harmonia, ela é uma das características da nossa energia vital, quando ela está equilibrada. Então, isso é só para a gente definir um pouco o que é esse dosha em termos de qualidades e qual é a ação dele nas coisas. Eu preciso do movimento para ter ideias, eu preciso do movimento para ter soluções criativas, eu preciso do movimento na minha vida. Ele só tem que estar em boa qualidade. Tá? E lembrar muito que o excesso de estímulo aumenta a vata, seja ele visual ou auditivo. Né? Principalmente o excesso de barulho. Quando a gente vai aprofundar o estudo dos elementos, a gente vai entender a relação desse vata com os nossos ouvidos e que barulho agrava vata. Lugares como shopping, supermercado, estádio de futebol, trânsito às 6 horas da tarde, isso agrava muito vata em todos nós. Então, a gente vai refletindo, a gente vai observando, a gente vai pensando nesse movimento. Eu ainda não vou comentar as características físicas, tá? A nível de constituição individual, porque a gente vai falar delas na sequência. Por enquanto é só para a gente refletir ao nosso redor, na nossa vida, o que é muito seco, o que é muito frio, né? O que é muito leve, o que deixa a gente muito móvel, agitado, e também aquilo que tem aspereza, aquilo que tem dureza, e que agrava vata. Passamos então para o Pitta, né? As qualidades e as ações do dosha Pitta. Pitta é formado pelos elementos fogo e água. Tá? Ele expressa as qualidades do fogo, mas ele tem a água como base. Isso é importante, né? Porque são dois elementos que parecem opostos, mas eles trabalham em conjunto. Existe uma proporção desses elementos para que tudo esteja em equilíbrio. Quais são as propriedades do fogo, né? Luz e transformação. Então, Pitta é tudo aquilo que promove calor. No nosso corpo, o Pitta controla a digestão e o metabolismo. Em todos nós, né? Em todos os níveis de digestão e metabolismo. Então, metabolismo celular, quando as coisas se processam, por exemplo, na nossa pele, nos nossos tecidos, nos nossos órgãos internos. A gente é cheio de microprocessos. Né? O nosso metabolismo ele é extremamente complexo. Tudo isso é regido pelo dosha Pitta. Calor corporal, né? Então manter a nossa temperatura tem relação com o dosha Pitta, e a coloração da nossa pele. Tudo, né, que traz cor, inclusive o brilho nos olhos, tem a ver com esse dosha. Ele tem muita relação com os olhos e os pés também. O Pitta em equilíbrio, ele vai promover vigor sexual, coragem, capacidade para lutar e resistir ao frio. É aquela paixão boa que a gente tem pelas coisas. É quando a gente está animado, é quando a gente tem um projeto, é quando a gente tem força para realizar as coisas. Está muito ligado também à disciplina, porque quando eu tenho essa paixão, esse projeto, quando brilham os meus olhos por alguma coisa, eu vou para o movimento, eu levanto e eu vou fazer as coisas. Então, quando a gente não consegue agir, quando a gente está procrastinando, quando a gente está um pouco mais pesado, às vezes está faltando um pouco
desse fogo. Esse fogo também traz foco, né? É uma das palavras que a gente ouve e reflete muito ultimamente. Esse fogo deixa a gente mais focado. Então, se eu estou muito disperso, com falta de foco, às vezes me falta ferramenta, às vezes me falta fogo. Né? Que é aquele olhar, é quando eu jogo uma flecha que eu estou olhando lá na frente, é para onde eu vou. Tá? Um pouco ligado aos nossos sonhos também. No nosso corpo, de todos nós, o local do Pitta é o intestino delgado. Ali ele se acumula na forma de ácido, na verdade, na forma de bile. O elemento no corpo líquido que expressa o Pitta é a bile. Então, essa relação entre acidez e alcalinidade, para que ela seja correta e perfeita, ela precisa desse bom funcionamento do nosso Pitta. O nosso Pitta, quando funciona bem, ele produz uma bile de qualidade. Nosso Pitta, quando funciona mal, ele produz uma bile ruim. Ele promove uma boa digestão e a assimilação correta dos nutrientes. Então, ele está completamente ligado ao nosso sistema digestivo pela sua relação com o nosso Agni. Na verdade, o nosso Jatara Agni, que é o Agni referente à digestão de primeiro nível dos alimentos. É quando o alimento chega do estômago e logo em seguida, quando ele vai para o intestino delgado, é que esse Pitta atua. O ácido clorídrico no estômago também está ligado ao Pitta. Tá? Então, é exatamente essa relação da digestão. Pitta promove, então, boa digestão e assimilação de nutrientes ou acidez. O desequilíbrio de Pitta, né, ele é percebido em geral como calor, mas principalmente no sistema digestivo, né, que é o tema da observação da alimentação, como acidez. Tudo que é quente, úmido, leve, móvel, penetrante, ácido tem relação com Pitta. Então, os atributos de Pitta são estes. E isso é um joguinho que é interessante se vocês tentarem, não é decorar, mas é atentar-se a isso. Porque é a partir daqui que a gente vai analisar e fazer comparações. É a partir daqui que a gente vai observar as coisas. Então, calor úmido é Pitta. Quando eu estou me sentindo quente, esse Pitta está atuando. Aquilo que é penetrante, o óleo é uma substância muito Pitta. A gente passa... A diferença entre passar um creme hidratante e um óleo na pele é perceptível. O óleo penetra, ele vai mais profundo. Então, quando a gente pensa em fogo e água juntos, a gente tem que pensar nessas substâncias também, né? O óleo é uma substância líquida que aquece. Entende a diferença de água fria e água quente? Não a água que eu esquentei na torneira, né? Mas fogo como elemento junto com essa água vai fazer com que seja um líquido quente. A mesma coisa o ácido. O ácido é líquido, mas ele é quente e ele às vezes é até corrosivo. O ácido penetra numa superfície. Então, se eu pensar nessa categoria de substâncias, aí eu vou compreender a relação fogo e água. E aí, como o meu corpo reage, por exemplo, se eu passo óleo, como é que eu me sinto, vai dizer o que tem dentro do meu corpo. Porque eu falei no início que o oposto traz equilíbrio, né? Agora, quando eu boto mais do mesmo, traz desequilíbrio. Então, se eu coloco alguma coisa que seca num corpo que já está seco, isso vai causar sintomas. Se eu coloco alguma coisa muito agitada num corpo que já está vata, isso vai causar sintomas. Se eu coloco alguma coisa quente num corpo que já está quente, isso vai causar um enorme desconforto. Se eu coloco alguma coisa Pitta num corpo que já está Pitta, isso vai exacerbar desequilíbrios de Pitta. Tá? Depois eu vou falar das questões do corpo, mas por enquanto eu estou falando das características para a gente poder olhar não só o clima, mas as substâncias, as características das coisas, inclusive de coisas sutis. Por exemplo, quando eu tenho uma discussão familiar, isso não precisa ser no nível ruim, né?
Uma divergência de opiniões, às vezes, ela causa uma discussão. Às vezes eu não concordo com alguma coisa. O que isso vai me trazer, o calor da discussão, que é uma frase que a gente usa muito, pode ser que ela exacerbe pita em mim. Pode ser que ela exacerbe pita em mim em seu excesso, como raiva, ou pode ser que ela simplesmente faça um estímulo positivo do fogo em mim, que é fazer eu tomar alguma ação. Porque nem tudo do fogo é ruim. Às vezes, o impacto de alguma coisa vai fazer com que eu me levante e tome uma ação. Então, esse é o fogo positivo. A gente está falando de alimentação, por exemplo, né? E eu falei muito do impacto das notícias em nós. Eu posso ter um impacto positivo relacionado ao fogo se eu vejo uma notícia, por exemplo, referente à fome no mundo. E se ao invés disso me deixar com raiva, isso fizer com que eu levante daqui e vá arrecadar alimentos, tomar uma ação é o elemento fogo no seu aspecto positivo. Então, se eu levantar daqui focada, né, fizer os passos que eu preciso, arrecadar e distribuir os alimentos, esse é o elemento fogo agindo na minha vida. Então, todos esses elementos, todos esses doshas, eles têm um aspecto positivo e eles têm um aspecto negativo. Eu também posso ficar aqui sentada sentindo raiva, porque existe fome no mundo. Então, se eu entender que esse pita é o que coloca as coisas em ação, eu posso usar essa ação de uma forma harmoniosa, para trazer harmonia para as coisas. Agora, nesse momento, o que eu preciso perceber é quais são os estímulos pita na minha vida. O que me traz desafio, o que me traz esse calor, o que me traz paixão, o que provoca em mim esse vigor, o que me traz, por exemplo, essa necessidade de lutar. Né? Essa capacidade para luta, esse lutar pelas coisas está muito ligado à pita. Se eu estou numa fase da vida em que eu tenho que lutar muito por tudo, é claro que esse pita vai exacerbar em mim. Por outro lado, eu posso estar precisando dele, as coisas podem estar todas ali e eu estou paradinha, então eu preciso sim acender esse fogo em mim e trazer esse fogo em mim, né? Como é que eu trago esse fogo para a minha vida? É pelas coisas que têm a mesma característica, né? Então, são essas características da luz, da transformação, que elas vão promover esse pita em nós. Eu posso olhar também se me faltam essas características, se eu não estou estimulando demais as características opostas. Esse pita é quente, leve e mente úmido. Então, naturalmente, se eu estou muito mais nos outros atributos, no frio, na falta de movimento, né? Se eu estou na secura, vai faltar a umidade para acender esse fogo. Aos pouquinhos, né, quando a gente for aprofundando no curso, a gente vai entendendo atributos, características, né, e o que fazer. Dentro desse fórum que é a alimentação, a gente vai ver isso mais pelos alimentos. Mas, no geral, na amplitude do Ayurveda, a gente vê isso em todas as práticas. A gente analisa todas as nossas rotinas, né? A gente analisa o conjunto da nossa vida, buscando esses atributos e essas qualidades. Vamos dar uma olhadinha, então, no dosha kapha, né, as suas qualidades e as suas ações. O kapha é formado por água e terra, né? Então, aqui é originalmente o homem bíblico, né, feito de barro. É muito bonito isso, eu acho, porque a gente tem essa passagem bíblica que o homem é feito de barro e a vida é soprada, né, nas suas narinas por um sopro divino. Para o Ayurveda, o kapha, terra e água é o que constitui nosso corpo físico. E o vata, né, o prana, é a energia vital que nos anima. Então, a gente não está muito longe dessa descrição, né, e eu acho ela muito poética. Então, esse kapha expressa as propriedades da água, como os nossos fluidos vitais.
controla a formação dos novos tecidos. Os nossos tecidos corporais, eles são nutridos e formados a partir do elemento água. Tá? Embora a constituição, a coesão do corpo, né, tenha bastante do elemento terra, é a água que nos nutre, a água que traz esse nutriente para a vida. A nossa hidratação, a nossa nutrição, a nossa proteção, ele dá uma coesão para a nossa estrutura corporal, nossos sentimentos e as nossas emoções. Quando a gente está muito disperso, quando a gente expande demais, quando a gente se perde, o que falta é essa coesão. Em todos nós precisamos desse elemento, dessa coesão, desse suporte. O Kapha promove em equilíbrio a estabilidade, a calma, o contentamento, que é o estar satisfeito nesse momento, sem precisar de mais nada, sem precisar levantar daqui da cadeira para buscar outra coisa, a paciência, a força, estabilidade, ele é a essência da nossa imunidade, fertilidade e longevidade. Então, esse é um dosha muito importante, porque hoje, né, e eu digo hoje assim, atualmente, contemporaneamente, isso está nos faltando. Está nos faltando como coletivo, isso está nos faltando como sociedade, isso está nos faltando como conjunto de seres humanos. É para cá que a gente precisa vir. Se vocês olharem essas palavras com calma, estabilidade, calma, contentamento, paciência, força, estabilidade, imunidade, é isso que a gente está buscando. Essa vida longa, né, que a gente almeja, ela está embasada em promover esse dosha em boa qualidade no nosso corpo. E no nosso corpo, o local onde esse kapha fica é o estômago. Ele é aquela camadinha branca e viscosa que protege a nossa mucosa gástrica. E também é o líquido da nossa cavidade torácica. Então, coração e pulmão batendo desde que a gente nasce, né, até a última batida do nosso coração e o último suspiro, eles estão em movimento e eles estão muito próximos aqui dentro do nosso peito. O que protege o nosso corpo desse atrito, o que resfria, o que envolve os nossos órgãos internos e as nossas vísceras, o que preenche as nossas cavidades, é esse líquido que a gente chama de kapha. Tá? Então, são qualidades, não é uma única substância, mas são qualidades atribuídas a esse dosha. Kapha está relacionado aos nossos pulmões, onde ele faz essa função de proteção e lubrificação. Tá? Para que a gente consiga respirar bem, precisa uma certa umidade. Talvez vocês já tenham sentido que em momentos que o ar está muito seco, né, quando tem muita secura, a respiração fica extremamente difícil. Então, essa umidade ela é importante para que a gente possa se nutrir de oxigênio. E o dosha kapha está muito presente aqui. Também quando eu tenho secura, né, amargura, a gente sente essa secura aqui no peito e ela tem muita relação com essa amargura na vida, né? É esse kapha faltando no corpo. A relação dessa umidade, ela tem que estar ok. Se eu tenho excesso dessa umidade, aí eu tenho asma, bronquite, né? Aí eu tenho o outro lado. Antes de pensar só na nossa constituição, porque a gente já vai chegar lá, a gente precisa pensar também onde é que está esse kapha na vida. E aí a gente vai olhar para os seus atributos, né? Tudo aquilo que é úmido, frio, pesado, lento, pegajoso, suave e firme. O que traz esses atributos para nós externamente? O peso, por exemplo.
Quando eu durmo pesado e profundamente, eu vou estar colocando essa qualidade kapha no meu corpo, na minha vida. Aquilo que é suave, né? Quando eu tenho ações suaves, quando eu sou suave comigo mesma, quando eu consigo me acolher, quando eu consigo ter diálogos amorosos, carinhosos, a tranquilidade na vida promove esse kapha. Então, além do frio úmido, e o frio úmido no clima nos traz a perspectiva do recolhimento, porque se eu pensar que o inverno é frio úmido, eu vou ver que essa também é a estação em que a gente se recolhe, os dias são mais curtos, noites mais longas nos convidam a descansar mais. Então, tudo isso promove kapha na nossa vida, especialmente nas nossas rotinas, o sono adequado e a nutrição adequada. A comida, né, falando agora na relação externa com o nosso corpo, é o que mais promove kapha na nossa vida. E a gente tem muito medo dessa comida, porque ela forma o nosso corpo físico. Então, a gente aprendeu que se a gente comer demais, a gente engorda. Só que nesse medo, né, de promover o excesso, a gente se afastou daquilo que nos traz calma, estabilidade, tranquilidade, entende? Essa relação, ela precisa estar bem ajustada, que nem aquela brincadeira de arrombar um cofre, né? Se eu não vou muito rápido para um lado, nem muito rápido para o outro. Então, a gente precisa encontrar aqui um ponto de equilíbrio e o valor dessa nutrição para nós. Né? Também entender o quanto a estabilidade, as atividades tranquilas nos nutrem. O quanto a gente tem um momento mais lento. Né? Por que essa palavra, às vezes, é difícil de ouvir? Ser mais lento promove kapha. E a gente foi estimulado como sociedade a ser super acelerado. A gente precisa ser produtivo. Quem disse? Né? Por quê? Onde é que a gente está indo com tanta pressa que esse kapha está fugindo de nós? Essa é a minha pergunta nesse momento, tá? Para a gente olhar para isso. A água dentro do kapha, o kapha expressa as propriedades da água. Então, a água dentro do kapha é como a gente conhece, é aquele líquido frio, né? E o princípio da água de adaptabilidade. Então, essa resiliência, essa mudança de formato, essa flexibilidade e, ao mesmo tempo, esse fluir tranquilo da água. A água leva um tempo para chegar nos lugares. Né? Então, o kapha também está ligado a esse tempo para as coisas acontecerem. É uma coisa que vai escorrendo. O rio ele vai contornando os obstáculos. É esse fluir que está ligado à água. Enquanto que a água do Pita ela era aquele ácido, aquele óleo, aquela coisa que penetra, que impacta, que transforma, né? Aqui essa água que nutre, ela vai te envolvendo. Ela te recebe, por exemplo. Se você colocar a tua mão na água, ela se abre completamente e te recebe, sem nenhuma resistência. Esse é o movimento da água no kapha. Eu vou falar depois das qualidades do kapha em nós. Aí talvez algumas coisas também fiquem mais claras. Porque naturalmente o que a gente vai buscando, né, é a nossa constituição. A gente quer saber quem somos, né? Saber quem somos é toda a nossa motivação, né? Toda a nossa busca. Como é que a gente busca o equilíbrio desses doshas, né? Desses fatores? A gente busca o equilíbrio observando o que está em excesso ou deficiência. Então, cada um de vocês ouvindo, né, essa nossa conversa agora já foi chegando a alguma conclusão com relação ao que está
o que eu tenho mais desse, eu tenho menos daquele, a gente vai se identificando, a gente equilibra pelo oposto. Então, Vata e Kapha são frios. Se eu tenho mais Vata ou mais Kapha, eu preciso do oposto, que é o calor, eu preciso de Pitta. Pitta e Kapha são úmidos, os dois estão relacionados à água. Então, eu preciso do atributo seco, né? O que seca é o seu oposto, é Vata, é o movimento. Vata e Pitta são leves, claros e imóveis, são muito sutis. Então, os dois se equilibram pelo seu oposto, que é a estabilidade proporcionada pelo Kapha. Quando eu me refiro a nós como conjunto, né, os fatores que me chamam a atenção na nossa vida moderna é que ela tem muito movimento, ela é muito Vata superestimulada e que ela tem muito desafio ainda. Né? Então, ela ainda tem muita característica de Pitta. E, de uma certa forma, esse Kapha é a razão da estabilidade. Foi a fala que eu fiz no último slide. Isso não quer dizer que a gente não precise de todos os doshas em harmonia, né? Mas o meio externo é o que mais nos influencia, principalmente a nossa mente e as nossas emoções. Quando a gente vai olhar para o nosso corpo físico, a variação do clima, né, quando muda a umidade e temperatura, esse é um dos principais movimentos externos dos doshas que afeta o equilíbrio interno do nosso corpo. Então, nós somos, sim, muito suscetíveis à mudança de clima, de temperatura. Observe, né? Quando está úmido, quando está seco, quando está frio e quando está quente, como é que o corpo de vocês responde. Isso é essencial para a gente alcançar o equilíbrio. Uma das formas de harmonizar esse desequilíbrio é o preparo adequado dos alimentos. Tá? Hoje eu vou falar só sobre doshas e na próxima aula eu vou falar só sobre o preparo dos alimentos para cada dosha. Por quê? Porque a gente come 2, 3, às vezes mais vezes por dia. Então eu tenho bastante oportunidade, quando eu preparo o meu alimento adequadamente, de equilibrar o clima. Se está seco, eu posso colocar umidade. Se está úmido, eu posso ajudar o meu corpo a secar. Né? Se está calor, eu posso ajudar o meu corpo a se refrescar. Se está frio, eu posso ajudar o meu corpo a se aquecer. Esse é o tema dessa e da próxima aula. Mas primeiro, para harmonizar, a gente precisa entender bem esses conceitos e saber o que a gente está harmonizando. Então, agora vem o último tema, e ele acaba sendo o nosso primeiro tema de interesse quando a gente entra em contato com a Ayurveda, né? A gente quer muito saber qual que é o nosso dosha. E agora eu vou falar um pouquinho da Prakriti, dos doshas na nossa Constituição, e aí vocês vão conseguir perceber algumas características, talvez não percebam todas, tá? Se deem um tempo de analisar, porque esse é um assunto que realmente gera muita dúvida. E durante toda a semana a gente vai estar conversando lá no grupo e discutindo as dúvidas de vocês. Peço que vocês coloquem as dúvidas no grupo para que todos possam se beneficiar das respostas, né? Isso é bastante importante. A Prakriti, ela fala da nossa natureza, tá? Então, quando a gente se expressa como Prakriti, a nossa constituição individual, ela é única. Ela é como nós fomos formados no momento da nossa concepção, com a proporção dos elementos que a gente recebeu dos nossos pais, né? Nas suas sementes que nos formaram, e influenciados pelo que estava acontecendo naquele momento. Então, vários fatores do momento da concepção influenciam a nossa natureza. E ela não é Vata, Pitta ou Kapha. Ela é uma misturinha, como se eu derramasse assim 3 tintas num potinho e cada um tem uma cor. Nós não somos iguais. A gente usa esses doshas como referências para buscar o equilíbrio. Mas o mais importante é olhar para nós como seres únicos. Um não é igual ao outro.
a proporção dos 5 elementos que constituem a matéria no nosso corpo determina a forma como essa natureza vai se expressar. Os doshas, né, eles são forças primárias que sustentam nossos tecidos e sistemas. Então, isso que a gente viu anteriormente, eles sustentam os nossos processos corporais. Quando eles estão em desequilíbrio, eles são mais evidentes. E aí eles se tornam causa de doença. Então, sempre que a gente analisa, né, como a gente está nesse momento, na verdade, a gente não está analisando essa prakriti. A gente está analisando aquilo que está fora do lugar, que é o desequilíbrio. Tá? O desequilíbrio é chamado vikriti. Então, quando vocês olham para o que vocês estão sentindo agora, sintomas, né? Aquilo que nos causa sintomas é o desequilíbrio dos doshas. A gente precisa voltar para essa natureza para poder sentir o equilíbrio. Eu trouxe ali as palavras do Dr. Crowley, né? Para a gente poder olhar por esse vata como prakriti. Essa é uma das descrições que está no livro que eu deixei ali como referência, que chama NET, ele é bem pequenininho, e é uma das melhores, é uma das que eu mais gosto a respeito de doshas. Os tipos vata, e agora sim estou falando de pessoa, né? Então, pessoa, quando ela tem o vata atuando nela fortemente, são mais altos ou mais baixos do que a média. Quando a gente quer saber natureza, a gente olha para essa característica do corpo. Porque ela não muda no desequilíbrio, né? Eu não fico mais baixo ou mais alto, eu tenho uma estrutura. Então, os vatas são sempre mais baixos, bem baixos ou bem altos. De compleição e aparência magra. Tem digestão fraca ou variável, né? O apetite do vata varia, e eles sofrem fisicamente com o frio, o vento e a secura. Então, o frio é muito desconfortável, frio seco com vento é muito desconfortável e rapidamente tudo seca. Pele, cabelo, quando o vata aumenta, tudo seca. Ser vata é quando esse vata desequilibra em mim mais rápido. Aquilo que primeiro entra em desequilíbrio em mim vai falar da minha natureza. É mais do mesmo, né? Se eu já tenho pouca água, a hora que bate o vento eu fico nenhuma água, desequilíbrio. Tá? Então, é nesse sentido. Os vatas são de temperamento nervoso, criativo e expressivo. E, em termos psicológicos, estão sujeitos, sobretudo, ao medo e ansiedade. Então, a primeira coisa que agrava de vata em nós é medo e ansiedade. Seus principais pontos fortes, né? Quando o vata está equilibrado, energia rápida, adaptabilidade, disposição para mudar e para se aperfeiçoar. Então, os vatas também, eles buscam muito, assim, no sentido de estudar, de conhecer, de saber, eles têm interesse pelas coisas, pela vida, especialmente pela filosofia. Né? Aquilo que a mente criativa, ela passa por vários lugares ao mesmo tempo. Tá? No corpo a gente olha isso, pele seca, às vezes mais acinzentada, vata quando está em desequilíbrio tende ao intestino preso, muitas vezes isso já se equilibrou ao longo da vida, mas a gente mede assim, se alguma coisa me acontece, a primeira reação do meu corpo é prender o intestino, e esse intestino preso, característico do vata, ele é com pouco volume de fezes e secura. Tá? Então, a gente olha pelos atributos anteriores lá, que é justamente a secura, né? O corpo emagrecer com facilidade é secura. Pouco do elemento terra e água faz com que eu não consiga reter a nutrição. Então, por mais que coma, isso não retém. Né? Isso tudo está atribuído a vata. Essa é uma mente ágil, essa é uma mente muito criativa. E isso vem na expressão de vários talentos e vem na expressão de várias coisas ao mesmo tempo. Os vatas estão engajados em várias atividades. Tá? Fazem muitas coisas e muitas vezes não as concluem, porque o movimento deles é do início. O movimento criativo, ele vem e traz a ideia, o vento vem e traz a ideia. E não fica para ver o que vai acontecer depois. Está tudo certo, está tudo no seu lugar. Então, quando você tem vata na sua constituição,
essas características vão se sobrepor. O Pitta, né? O que o Dr. Frawley fala dos tipos Pitta? Os tipos Pitta são geralmente de altura e pesos médios, né? Então são medianos, nem muito altos, nem muito baixos. Complexão resistente e musculosa. O Pitta forma músculo com muita facilidade. Por exemplo, vou para a academia, numa semana o sistema muscular já responde. Não é assim para todos nós. É para quem tem uma proporção maior de Pitta. Pitta tem apetite intenso, fica irritado quando não come no horário e tem uma boa digestão. A boa digestão, ela quer dizer tanto digerir tudo que come, quanto, de repente, já está com fome novamente daqui a pouco. Eles sofrem fisicamente com calor e umidade. Então, calor úmido incomoda muito o Pitta. Em geral, o calor, né? O Pitta também não tem muita tolerância à luz, então sofre sobretudo com o sol, tá? Os olhos do Pitta são muito sensíveis, ele fica mais confortável no escuro, usando óculos, essas coisas. A gente vê pelo calor corporal, a gente vê pela pele, quando cora o rosto. Isso tem relação com Pitta. O temperamento dos Pittas, né? Os Pittas são de temperamento assertivo, agressivo ou determinado. Então depende se ele está, o estado mental dele está mais harmonioso ou não. Mas geralmente aquela pessoa que tem uma fala que vai direto ao ponto. Ou mesmo quando ela não fala, rapidamente ela observa alguma coisa, né, de uma forma muito direta. Eu já usei essa expressão, né, como jogar uma flecha. O olhar vai direto naquilo que precisa ser visto. E isso faz com que essas pessoas sejam muito determinadas. Então, em termos psicológicos, eles estão sujeitos, sobretudo, à raiva. Tá? Quando Vata agrava, vem o medo. Quando Pitta agrava, vem a raiva. Os principais pontos fortes, né? Calor e luz interior. O discernimento, né? Que é separar o que está muito confuso. Ter uma clareza na mente e a disposição por examinar as coisas por inteiro antes de adotar um plano de ação. Então, os Pittas, em geral, eles são realizadores. E eles costumam organizar as coisas. As pessoas Pitta, elas têm o talento de organizar, de gerenciar, são bons líderes, né? De perceber o que precisa ser feito e de ajudar a colocar as coisas em ação. E geralmente são pessoas inquietas, né, em grupo, no sentido assim de fazer as coisas funcionarem, andarem, né? Você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, e a gente chega no resultado. Eles analisam o todo. Poderia dizer que os Pittas são mais estrategistas. E isso faz com que a mente Pitta, ela relacione muitas coisas, ela relacione muitos fatores. Tá? É uma mente que ela vai construindo relações, naturalmente ela vai construindo tabelas, ela vai tentando relacionar uma coisa com a outra. Quem sente essas características em si vai ter uma porção de Pitta em si mesmo. Peraí, foi muito rápido. Aqui. Kapha. Eu tô indo rápido porque eu acho importante falar dos três, tá? E porque eu sei que aqui vai gerar bastante dúvida, então a gente precisa primeiro olhar o conjunto para depois entender essas interações nos tipos que são duplos. Palavras do Dr. Frawley. Os tipos Kapha são geralmente mais baixos, mas um ou outro pode ser alto. Né? Então, os medianos são os Pittas. Os Vatas, eles são bem mais baixos, bem mais altos. E os Kaphas ou mais baixos ou mais altos, sem aquele tão baixo ou tão alto. Mas também não são tipos medianos. Eles têm apetite estável, mas o metabolismo em geral lento. O que significa apetite estável? Que o Kapha tem uma afinidade com a comida. Lembra que eu falei que a comida era terra e água? E que os atributos do Kapha também estavam lá, terra e água?
O Kapha tem um reconhecimento com a comida. São pessoas que gostam de comer o tempo todo, mesmo que não estejam com fome. O Kapha vai comendo e a comida traz uma imensa alegria para ele. Então, esse é o apetite estável. Metabolismo lento quer dizer que eles demoram para ter fome, que eles demoram para digerir a refeição, né? E as coisas podem ser mais lentas. O intestino, por exemplo, pode ser lento. Mas aqui é um intestino lento com um bom volume de fezes, porque esse elemento terra vai fazer com que tudo nele tenha mais volume. Eles sofrem fisicamente com o frio, não tanto quanto os vatas, a umidade e, sobretudo, com a falta de movimento. Então, o clima que mais incomoda o biotipo Kapha é o dia de chuva que não tem luz. É aquele frio com chuva bem característico do dia de inverno. Muito embora os Kaphas, quando estão em equilíbrio, eles acham bonito esses dias, porque ele é um dia assim introspectivo, gostoso, né? Mas o corpo sofre nessa condição, tá? O movimento do Kapha é lento no sentido de que ele tem seu tempo, né? É uma pessoa que não gosta de ser apressada, é uma pessoa que faz as coisas com um planejamento, do seu jeito, leva os seus projetos e às vezes tem uma estabilidade para levar projetos durante toda a vida. Os Kaphas cuidam das coisas em geral. Voltando ali nas palavras do Dr. Frawley, os Kaphas são receptivos, de temperamento objetivo e constante. E, em termos psicológicos, estão sujeitos, sobretudo, ao apego. Então, não conseguir desapegar-se, a dificuldade para a mudança, ela marca bastante também a personalidade de quem tem Kapha na constituição. Seus principais pontos fortes são a boa reserva de energia física, a resistência emocional e a paciência. Os Kaphas são extremamente conciliadores. Então, o Kapha sempre vai preferir ser feliz do que ter razão. Vai ter essa relação com as pessoas, com os grupos, vai ter uma amorosidade, né? Não que a amorosidade não esteja em todos nós, mas para o Kapha está um pouquinho mais fácil essa flexibilidade que vem da característica da água. E geralmente no corpo físico, o Kapha engorda com facilidade e tem dificuldade de perder peso. Às vezes o Kapha engorda até sem comer, porque as características emocionais e psicológicas fazem, né, com que isso aconteça. E aí a gente vai olhar agora para as características dos tipos duplos, porque nós todos somos tipos duplos. Na verdade, nós não somos definidos, né, no nosso geral, por um dosha, mas sim por dois que estão mais em evidência. E o grande segredo aqui é perceber como é que a gente se comporta diante das temperaturas. Quando a gente for vata e kapha junto, em maior proporção, significa que a gente tem menos pita, né? A gente vai ter muito frio. Então, quem tem muito frio e a ausência do calor pode alternar características de vata e kapha, mas notadamente precisa das características de pita. Tá? Isso vai fazer com que a gente compreenda, por exemplo, me sinto muito bem no calor, o calor é maravilhoso para mim, né? O elemento que está faltando vai fazer com que a gente compreenda a nossa natureza dupla. E aí algumas características vão ser de vata, algumas características vão ser de kapha. Quando a gente tem pita e kapha juntos, os dois são muito úmidos. Eles equilibram com o seco, que é o vata. O que a umidade traz? Calor úmido incomoda, frio úmido incomoda. Então, observar isso, o dia que está mais úmido, mais chuvoso, a gente tem menos energia quando a gente tem pita e kapha em maior proporção. Não importa se é inverno ou se é verão. A chuva me deixa mais lento. E o momento que eu vou ter mais disposição são as estações intermediárias, o outono e a primavera.
ou aquele dia mais seco, de vento seco, aí tem disposição, mas se sente melhor. Por mais que a gente tenha um ritmo de trabalho constante durante o ano, tem aqueles dias que naturalmente a gente sente mais energia. Para o Vata e Kapha vai ser o dia de bastante sol. Para o Pitta e Kapha vai ser o momento mais fresco, o período mais ameno do dia. Sabe quando está para anoitecer, assim, que dá uma disposição? Isso tem relação a ter Pitta e Kapha juntos, né? O período da tarde é um período bem Vata também. Ele traz um certo equilíbrio. Quando tem o Vata e Pitta juntos, e os atributos são em comum, são 3 ao invés de 1, como nos anteriores, essa pessoa vai ser muito móvel, muito acelerada, e vai estar muito mental, porque Vata e Pitta tem uma relação maior com a mente, enquanto o Kapha tem uma relação maior com as emoções. Então, quando eu tenho Vata e Pitta ao mesmo tempo, tende a ser parecido com o que a gente chama de workaholic, né? É fazer muitas coisas e dar conta de todas elas. E aí estar sempre em atividade. A dificuldade, o que falta é a estabilidade do Kapha. Então é mais difícil que essa mente fique tranquila, o dormir é mais difícil, o aterramento, ele fica faltando aqui, ele acaba sendo o grande desafio, né? Existe também uma tendência maior a uma exigência, a uma autocobrança nesse sentido. Esses 2 tipos, Pitta e Kapha, e Vata e Pitta, eles são opostos no atributo temperatura. Então, quem tem Pitta e Kapha vai sentir mais o Pitta no verão e vai sentir mais o Kapha no inverno. Vocês devem ter percebido, porque a gente tem os 3 doshas, que vocês têm mais características de pelo menos 2. Quem tem Vata e Pitta vai sentir mais o Vata no frio e vai sentir mais o Pitta no calor. Então, isso faz com que eu me sinta, às vezes, 2 ao mesmo tempo. Vata, Pitta e Kapha juntos, os 3, como Tridosha, ele é o tipo mais raro. Mas a primeira coisa que a gente pensa quando a gente começa a se analisar é que a gente é Tridosha. Porque, na verdade, a gente está identificando que no nosso corpo os 3 doshas funcionam em equilíbrio. Tá? Teoricamente, a pessoa Tridosha, ela ficaria doente muito rápido. Porque qualquer variação afetaria ela. E muitos autores, eu vou passar depois na tela das referências, eu citei ali, especialmente o livro do Atreia, nesse sentido, assim, ele disse que ele nunca viu, na sua experiência, uma pessoa tridosha. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Eu estou falando aqui em linhas bem gerais, e não tem realmente, na apostila realmente não tem todo esse material, porque eu percebo que a necessidade de compreensão dos doshas ele é bem grande. E eu coloquei um material a mais nessa aula de vocês hoje. Tá? Eu vejo nas conversas com as pessoas que isso acaba sendo o que traz mais dúvida. E é bastante difícil, né, responder as perguntas individuais de vocês sem uma análise da Constituição. E muitas vezes, uma única consulta de Ayurveda ela não é suficiente para fazer a análise da constituição dos doshas. Porque quando eu vou ver vocês individualmente, a primeira coisa que a gente vai perceber é o que está em desequilíbrio. E à medida que os nossos doshas vão entrando em equilíbrio, aí essa natureza vai aparecendo. Então, existe uma reflexão também a respeito da nossa Prakriti com relação àquilo que é constante e como fomos durante toda a nossa vida. Embora o objetivo aqui no curso de alimentação não seja vocês definirem a constituição individual, mas sim compreenderem como é que a gente prepara um alimento para equilibrar cada situação.
Então, nesse momento, né, o que eu preciso dessa aula e que a gente vai abordar na próxima aula é que vocês compreendam momentos mais vata, momentos mais pitta, momentos mais kapha. E aí, antes de ir para as referências, eu vou voltar um pouco os slides lá no começo, né, para que a gente possa ver o que tem aqui, o que tem principalmente aqui que precisa ser visto. Tá? Para poder relacionar com os alimentos, o tema da próxima aula é a forma de preparo dos alimentos, então a gente vai aprender a preparar alimentos para cada clima e para cada estação, em primeiro lugar. E depois, nas aulas 6 e 7, a gente vai aprender a relacionar os sabores, né, com os doshas. Eu preciso dessa última linha que está destacada ali. Eu preciso entender que tudo que é seco, frio, leve, móvel, áspero e sutil é vata. Preciso entender que tudo que é quente, úmido, leve, móvel, penetrante e ácido é pitta. E preciso entender que tudo que é úmido, frio, pesado, lento, pegajoso, suave e firme é kapha. É como se eu estivesse usando uma régua, né, para medir as coisas, ou um óculos, tipo aqueles de cinema 3D, em que a gente coloca para aumentar a nossa percepção de alguns aspectos. Tá? É nesse sentido que a gente precisa desenvolver a nossa observação para que a gente possa seguir, né, nessas aulas e nesse aprendizado. Então, o que está no material de vocês lá na apostila são esses 3 conceitos que a gente precisa conhecer para a próxima aula.